E aí, pessoal, uma despedida do Grêmio, uma tentativa de renovação, uma mudança de planejamento e a velha sombra volta a olhar para a arena. E os jovens, tem espaço para eles? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, Fernando Henrique, um dos volantes das categorias de base do Grêmio, que ficou algum tempo no profissional, se despediu do Grêmio ontem. Esse é um dos assuntos. Cauã Kelvin ainda não conseguiu renovar o seu contrato. Ontem marcou inclusive uma reunião para depois da Taça São Paulo. Existe expectativa de renovação, mas existe a preocupação. Lucas Cauã deixou o time principal e foi para o time sub-20 mais uma vez. Cuiabano está em terceiro com Reinaldo, um Diogo Barbosa e depois Cuiabano. E os jovens do Grêmio? Tem espaço para eles? Essa é uma pergunta que volta a ficar muito forte dentro da estrutura da base, da cabeça dos agentes e do discurso do Grêmio muito distante. Vamos aos fatos. Os goleiros são jovens. O Grêmio, inclusive, pensou em contratar um goleiro mais experiente, mas não contratou e vai apostar em Breno, Chapecó. Na lateral direita, o Grêmio contratou dois. Um para ser titular, o Fábio, e o João Pedro, contestado por muitos para ser reserva. Tomás Luciano e Lucas Cauã acabaram perdendo espaço. O Lucas Cauã, inclusive, pelas informações, voltou ao time sub-20. Ele, que já havia no início do ano passado tentado alguma oportunidade no profissional. Na zaga, o Gustavo Martins, por exemplo, treinou como lateral direito. Natan está na fila, é o quarto. Não tem zagueiro da base para usar. Na lateral esquerda se esperava um espaço para Cuiabano. No discurso, o Grêmio inclusive disse: Cuiabano vai estar lá, vai ter a sua oportunidade. Pois no jogo treino, no primeiro tempo jogou o Reinaldo, no segundo tempo jogou Diogo Barbosa. Aí tu vai para os volantes, e aí eu já chego no Fernando Henrique, tu vai ter todos, o Bitelo tá à venda, o Grêmio claramente coloca o Bitelo à venda, o Bitelo inclusive não treinou como volante, treinou lá na frente. Aí tu tem o Fernando Henrique, o Sarara já foi, e o Fernando Henrique ontem se despediu através das redes sociais, dizendo que ficou 6 anos na chegada do Tricolor, chegou ao fim do vínculo e vai jogar no Cruzeiro. Disse agradecendo ao Grêmio, que cresceu como pessoa, aprendeu a amadurecer, agradeceu muito a torcida e se despediu. Aí tu vai para os meias, o Grêmio contratou o Gustavinho, o Grêmio contratou o Cristaldo, o Grêmio tem o Campaz, Gabriel e Pedro Lucas sequer participaram desse primeiro jogo treino. Sequer participaram. Inclusive relatos de que o Pedro Lucas ganhou massa muscular e tal. Fora dos planos. Completamente fora dos planos. Aí tu vai pra frente. Luizito, o ídolo e o principal nome, Diego Souza. Tu tem o Ferreira, que já tem 27 anos, é da base, é verdade, mas tem 27 anos. O Guilherme, que é da base também, já vai se aproximando dos 30. E mais ninguém. O Grêmio, dentro do seu planejamento, apesar de ter falado e ter dito que teríamos espaço para as categorias de base, para a roda voltar a girar, não. E a pergunta que eu faço, e o dinheiro de venda? Tão necessário para a vida financeira do Grêmio. Se tu não planeja e não abre espaço para que algum jogador possa aparecer, tu não vende. Tu não vende. Pensem do ponto de vista prático, esqueçam do discurso. Quem pode aparecer?
E aí, quando eu falo em sombra e o que passa na cabeça das pessoas, é que volta ao velho discurso. Eu não tenho espaço aqui, vou procurar lugar. Aí começa a travar a renovação de um, começa a travar a renovação de outro, começa aí esse ambiente a olhar essas contratações de jogadores que vêm para apostas também e começam a dizer, cara, aqui não dá, aqui eu não vou ter espaço. E isso começa a girar uma roda perigosa. O trabalho da diretoria de futebol do Grêmio neste momento, ele é muito bom. O Grêmio reconstruiu um grupo muito rápido e isso a gente valoriza e apoia toda hora. Mas é preciso olhar para isso. É preciso olhar para isso. Essa renovação do Cauã Kelvin, que eu citei no canal aqui há 2 semanas atrás, 2 semanas, o Grêmio fez uma proposta por ele para renovação, o contrato dele termina em 24. Ele vai fazer 18 anos. Ele vai fazer 18. A informação que eu tive no início dos dirigentes de futebol é que ele teria inclusive espaço no profissional. Ele, diante disso, não sei. Não sei. Porque ele vai jogar como? Pensem práticos. Vamos ser muito simplórios aqui. Aonde? O Grêmio não vai ter uma jornada tão robusta assim em matéria de calendário. Vai jogar como? O Gauchão, 11 datas. Copa do Brasil é uma aqui, uma ali. Não tem tanto. E depois é o Brasileiro e acabou. Aonde está o espaço para os jogadores? Como é que vai jogar o Cuiabano se tu tem 2 laterais esquerdos? Como é que vai jogar o Natan ou o Gustavo Martins se tu tem 4 zagueiros? Como é que vai jogar o Lucas Cauã, Tomás Luciano, Cristiano se tu tem 2 laterais, sendo 2 laterais nada tão fora da curva assim, especialmente o João Pedro, que pela análise de todos, aí todos contestam. Como é que vão jogar os meias se tu cria espaço para vários jogadores? Como é que vai jogar numa extrema? É só olhar. Então aquele discurso muito bonito que foi absorvido por todos, parece que na prática já foi esquecido. A gente torce para que o encaixe do time dê alegria, ótimo. Isso é fundamental. Nesse momento é o mais importante. O Grêmio ter um trabalho consistente que possa dar tranquilidade para o torcedor, para o Grêmio ter sequência. Mas sem essa parte aqui, não vai sair do buraco financeiro. Historicamente, a gente sabe que funciona assim. Não vai sair. O Grêmio só se sustentou nesses 8 anos do período Romildo porque, junto do trabalho de um time forte construído pelo próprio Renato, tínhamos um caminho das categorias de base que entravam dentro do profissional e que davam no final de cada temporada sustentabilidade financeira. Essa é a realidade. Começou com o Wallace, passou pelo Pedro Rocha, caminhou pelo Arthur, pelo Luan, pelo Everton, pelo PP, pelo Wanderson. Wanderson, inclusive, que pagou a Série B do Grêmio. Ou não pagou. 11 milhões de euros em janeiro. Eu nem falo em Fernando Henrique, em Juan. Agora, dentro desse planejamento que a gente está lendo aqui, me digam aonde está o espaço da base. Se alguém me disser e me provar que tem espaço, vocês sabem que eu abraço. Mas agora, olhem, eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso. Principalmente depois de despedidas, depois de mudança de planejamento com o menino, depois de dificuldade de renovação com o outro e principalmente
com um que está havendo ali, que é o último remanescente da gestão Romildo, que é o Bitelo. Estou de olho nisso, preocupado com isso. O Grêmio não é um time. O Grêmio é um clube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.